certa dose de agressividade é comum no ser humano. Faz parte do nosso sistema natural de defesa. Mas violência não. Isso é bem diferente. Ninguém nasce violento, as pessoas aprendem a ser violentas. E esse aprendizado não pode ser considerado uma coisa normal, principalmente quando a violência envolve crianças e adolescentes. Os sintomas e os traumas que a violência provoca nos jovens podem ficar para o resto da vida. Mas nós podemos evitar que isso aconteça. Acabar com a violência é um direito e um dever de todos nós. O programa de hoje é dedicado aos jovens e às famílias e mostra que a adolescência é um momento de transformações muito delicadas na vida de todas as pessoas. Vamos conhecer os riscos que correm os garotos e garotas de tornarem agentes ou vítimas da violência. E saber como pais, professores, profissionais de saúde e amigos podem ajudá-los a evitar esses riscos. Violência é toda ação que causa dano à saúde ou à vida de uma pessoa. Quer dizer, violência é gritar, xingar, zombar, humilhar, meter medo, ser mandão, rejeitar ou exigir demais de uma criança ou de um adolescente. Também é violência não escutar, negar alimentação ou carinho e praticar qualquer forma de abuso sexual. Ou seja, quase todos os dias a gente vê ou tem notícia de violências que acontecem por aí. É o pai que espanca o filho ou a filha, o jovem que bate na mãe ou no irmão, os rapazes que se juntam para atacar outra turma. O que as pessoas nem sempre percebem é que toda ação violenta gera mais e mais violência. A violência atinge pessoas de todas as classes sociais e de todas as idades. Mas no Brasil, onde vivem mais de 25 milhões de jovens, é cada vez maior o número de adolescentes envolvidos em ações violentas, como agressores ou como vítimas. Tal pai, tal filho, diz o velho ditado popular. No caso da violência, os especialistas confirmam. Se os pais ou outros adultos são violentos, tratam mal, humilham e espancam as crianças, elas correm o risco de se tornar adolescentes inseguros e também violentos. Esta é uma das principais causas da violência, mas há outras, muitas outras. Um exemplo, quem vive numa comunidade violenta, que resolve tudo na base da força bruta, também tende a usar a violência para se defender e atacar. E assim, a violência cresce e se espalha. Crianças que vieram de famílias violentas, que vão para as ruas e aí crescem sozinhas ou em bando, enfrentam quase todo dia a fome e outras agressões. Frequentemente, essas crianças se tornam adolescentes violentos, como a forma de sobreviver que aprenderam. A pobreza, o abandono, o desemprego, a falta de moradia e a ausência de qualquer esperança em relação ao futuro também são causas de atitudes violentas na adolescência. É claro que nada justifica a violência, mas dá para imaginar o desespero, a revolta e o medo dessas moças e rapazes. Só que a violência não é questão de classe social, de raça ou de sexo. Garotos e garotas de classe média ou de famílias ricas também se envolvem em ações violentas, como agressores ou vítimas. Acidentes de trânsito são hoje uma das principais causas externas de morte de adolescentes no Brasil. Esse tipo de violência é mais comum nas cidades grandes, mas já chegou até as menores cidades brasileiras. Em muitos casos, os jovens estavam embriagados ou haviam consumido algum tipo de droga. O alcoolismo e o uso de drogas pelos adolescentes brasileiros de todas as classes sociais vem crescendo bastante e está se tornando importante causa de violência. Além de acidentes de trânsito, o álcool e as drogas também costumam estar presentes em outros casos de violência envolvendo jovens, como homicídios, estupros, suicídios e assaltos. Se a gente junta alcoolismo, consumo de drogas, acesso fácil a armas e licença da família para dirigir antes da idade permitida por lei, fica mais fácil entender por que a violência cresceu tanto nos últimos anos. Pais e mães muitas vezes não têm tempo de conversar com os filhos e filhas, não sabem o que acontece com eles e ignoram seus medos, inseguranças e dúvidas. Numa fase como a adolescência, a falta de diálogo e de compreensão dentro de casa pode fazer com que os rapazes ou as garotas procurem outras formas de resolver suas dúvidas e problemas. Os adolescentes costumam passar da alegria, tristeza em poucas horas e a família nem sempre entende isso. A maioria dos pais também não entende a rebeldia, a agressividade dos filhos e a contraposição à família. Mas por que será que isso acontece na adolescência, doutor Guilherme? É bem verdade as suas duas colocações. De fato, a adolescência é um período muito difícil da vida. Na adolescência, as transformações físicas, psíquicas e emocionais são intensas. É importante que os pais compreendam que um quanto de rebeldia
de contraposição pertence ao normal da adolescência, pertence à maneira de como as coisas se dão para que aquele jovem se transforme num adulto. O que os pais podem fazer para ajudar os adolescentes a superar essa fase difícil e evitar maiores conflitos? Sem dúvida, quanto mais harmônica uma família é, tanto melhor. De fato, o adolescente precisa de duas coisas que são curiosamente antagônicas. Ele precisa da certeza do amor, um amor incondicional, não porque tem notas boas, não porque obedece papai ou obedece mamãe. E ele precisa também do limite. Os pais têm que articular dentro da vivência uma situação de amor e de limite. O diálogo com filhos e filhas adolescentes nem sempre é fácil. Alguns pais não conseguem admitir que eles cresceram. Outros não acham tempo para conversar. Apesar de todas as dificuldades, é muito importante trocar ideias e sentimentos com os filhos e com as filhas. E nunca, mas nunca mesmo descontar em sua família as insatisfações ou as decepções que eventualmente você possa estar tendo no trabalho ou em outros aspectos do seu dia a dia. Mas não é preciso ser pai ou mãe para conversar com um adolescente. Outros adultos também podem ajudar. Um tio, uma tia, um amigo ou amiga do pai ou da mãe, o professor, o profissional de saúde. O importante é entender que o adolescente vive um processo difícil de construção de uma nova identidade. O que ele precisa é de ajuda e não de violência e repressão. Existe um tipo de violência contra adolescentes que provoca grande revolta em todas as pessoas. É o abuso sexual com ou sem estupro. Na maioria dos casos, isso acontece dentro de casa e o agressor é um parente ou um amigo da família. Às vezes, é o próprio pai que a mãe não tem coragem de denunciar. O trauma de sofrer uma agressão por parte de alguém em quem confiava pode levar a menina ou o menino que sofre o estupro a perder a confiança em toda a família, em todas as pessoas. A menina corre ainda o risco de engravidar. E nesse momento, mais do que nunca, ela precisa de apoio total da família, de acompanhamento por um profissional de saúde e, quase sempre, da assistência de um psicólogo. Mas a violência do adulto contra a criança e o adolescente nem sempre é física ou sexual. Existe também a violência da humilhação, da pressão psicológica, da fome, do abandono ou da crise familiar. O ator e escritor Roberto Carlos, que se tornou um verdadeiro mestre na arte de contar histórias, sofreu vários tipos de violência na sua infância e adolescência. Hoje, sempre que pode, faz questão de contar a sua experiência para mostrar que a violência pode ser combatida com respeito e solidariedade. Foi então com 13 anos que um dia eu cheguei na FEBEM, tinha roubado uma bicicleta na rua, chega uma francesa. Ela quis conhecer a FEBEM, o governo anunciava que era a melhor escola que tinha no país, era as FEBEMs do Brasil. E essa francesa quis conhecer então a FEBEM. E coincidiu, quando ela chegou na FEBEM, uma assistente falou, aquele menino ali não tem mais jeito não, tem 13 anos de idade, usa droga, sabe, é um caso irrecuperável, não sabe nem ler. 3 dias depois me encontrei com ela na rua, ela estava me procurando, me dizendo, Roberto, ela quis saber por que eu tinha fugido da FEBEM. Eu contei por quê, que a FEBEM não era nem um pouco agradável. Falei a respeito da cela, das torturas que a gente passava lá dentro. E ela falou comigo, você gostaria de ficar uma semana comigo no meu caso? Eu quero te fazer uma entrevista. Oba, vou para a cadeia para roubar tudo. E nesse ficar uma semana, na verdade, eu não roubei nada. Ela começou a me ensinar o francês. Eu comecei a ensinar a minha língua de menino de rua para ela. Um ano depois, fiz uma prova no primário, depois terminei o segundo grau, primeiro grau, segundo grau. E com 19 anos de idade, eu entrei na faculdade para fazer pedagogia. E quando então ela voltou para o Brasil, eu continuei contando histórias na FEBEM. E daí eu fiz contação de história, a minha profissão. E hoje eu ganho a vida contando histórias. Eu fui atacado por um lobisomem pele vermelha. O rapaz já mais quieto falou assim, que é isso, mulher? Lobisomem não existe não. Ou você deve ter sonhado, batido a cabeça. Imagina só, um lobisomem de pele vermelha. Ia ter uma gargalhada assim. Os especialistas garantem que jovens como Roberto Carlos, quando recebem ajuda para superar o medo, o ódio e a revolta, podem se tornar adultos equilibrados, saudáveis e capazes de ajudar também outras pessoas. A polícia, a justiça e as organizações de voluntários que dão assistência a crianças e jovens vítimas de violência sabem que a maioria dos casos nem chega ao conhecimento público. Mas ninguém tem o direito de achar que violência doméstica é problema particular só da família, porque não é. É um problema que afeta a sociedade inteira. Por isso, todos nós temos o direito e o dever de denunciar qualquer tipo de abuso e maus tratos contra as crianças e adolescentes.
Os profissionais de saúde e os professores são as pessoas que têm mais condições de descobrir sinais de maus tratos contra os jovens e as jovens. E por isso, são os que mais têm responsabilidade e obrigação de denunciar esses fatos, conforme determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desleixo do aluno, roupas sujas, ausências frequentes às aulas, ferimentos, marcas e contusões, timidez acentuada e falta de alegria são algumas das características principais que podem indicar que uma criança está sofrendo alguma violência. Se, por exemplo, o professor ou o profissional de saúde perguntam para uma criança por que ela está machucada, depois fazem a mesma pergunta para o pai ou para a mãe, e as respostas são muito diferentes, já é mais um indício de que alguma coisa errada está acontecendo ali. Mas no caso de suspeita, para quem e como deve ser feita a denúncia? As leis brasileiras e o Estatuto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente punem severamente os crimes contra crianças e jovens. E quem toma conhecimento de um abuso é obrigado, por lei, a denunciar o agressor. A denúncia pode ser feita ao Conselho Tutelar, ao Juizado da Infância e da Juventude, a um promotor de justiça ou, na falta deles, à polícia. Como fazer a denúncia? A denúncia chega à sede do Conselho da seguinte maneira: por telefone ou pessoalmente. Quem pode denunciar? Pais ou responsáveis, a própria vítima ou qualquer cidadão que presencie o fato e queira denunciar. Se esse cidadão exige do Conselho um anonimato, ele pode ter a certeza de que o seu nome vai ser mantido em sigilo, garantindo assim a sua segurança. Se um vizinho trata mal o filho ou a filha, é preciso denunciar o fato às autoridades. Não tenha medo, nem fique pensando que está se metendo na vida dos outros. Nada disso. Evitar a violência é tarefa de todo mundo. E se ela acontece perto de você, não há por que ficar calado. Evite que a violência se propague. Toda violência contra os jovens deve ser denunciada. Dê a mão à garota ou ao garoto agredido. Todo mundo pode e deve contribuir para acabar com a violência. Se um jovem ou uma jovem que você conhece dá sinais de tristeza, raiva, medo ou agressividade excessiva, procure ouvir e ajudar. A incompreensão, a impaciência, a desatenção e o desprezo só servem para criar problemas ainda mais sérios. Alguns reclamam que a sociedade brasileira nunca foi tão violenta. Outros, em vez de reclamar, procuram construir a paz em casa, nas escolas, nas associações de bairro, no escritório, em todos os lugares. Informe-se sobre esse assunto. Reúna seus vizinhos, discuta o tema da violência na associação do seu bairro, dê a sua contribuição. Criar clubes, espaços de lazer, praças de esportes, ginásios e outros locais onde os jovens possam se reunir já é uma grande ajuda. E se ainda não existe organização de assistência às vítimas da violência em sua cidade, ajude a criar uma com o apoio do Conselho Tutelar e do Juizado. Há muitos psicólogos, médicos, advogados e outros profissionais interessados em ser voluntários. Lute contra a violência, ajude a construir um país melhor para todo mundo e viva legal! Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.